Não somente nessa passagem. Eu não vou abrir porque eu sei que os irmãos conhecem, mas teve um irmão que passou por muitas provações. Quem lembra o nome dele? Jó. Jó perdeu o quê? Perdeu os filhos todos, morreram. Perdeu todos os seus negócios, todos os seus rebanhos, perdeu a sua reputação, perdeu a sua dignidade, ficou sentado numa calçada com um caco de telha rapando suas feridas, e se levantavam 3 amigos abençoados para ir lá botar o dedo na cara dele e fazer o quê? Acusar. Jó, tu está passando por isso aí? Porque tu está em pecado, meu amigo. O que tu fez? Pergunte o Senhor, para tu estar passando isso aí. Agora, a minha Bíblia, a sua Bíblia, diz que Jó viveu uma grande restituição de Deus, não é verdade? O que foi a restituição? Jó teve filhas que eram as mais bonitas de toda a região. Deus deu tudo em dobro para Jó. Se ele tinha 1000 jumentos, ele passou a ter 2000 jumentos. Se ele tinha um tanto de riqueza, ele passou a ter o dobro de riqueza. Se ele era um tanto respeitado, ele passou a ser 2 vezes mais respeitado. Tudo Deus deu em dobro. Mas antes de Jó receber em dobro tudo que ele tinha perdido, o que foi que aconteceu? Jó orou perdoando os seus amigos. Jó não recebeu a restituição de Deus enquanto ele não entrou na presença de Deus para interceder pelos seus amigos e orar perdoando os seus amigos. Meus amados, não é fácil. Você está passando um momento de prova e chegar alguém perto de você, você já está lá no meio da prova e o liquidificador está ligado, o latim moendo. Aí aparece uma abençoada para aumentar o sofrimento da prova. Eu lembro que quando eu estava lá em casa, eu estava todo inchado, com as pernas inchadas, a apóstola lembra muito bem que eu estava com a cara quase morto-vivo já. Eu estava todo detonado antes de começar a viagem, aí eu estava sentado lá em casa, e aí de repente eu recebi uma visita de noite. Era uma irmã da fé, não quero dizer qual a igreja dela, porque o que alimenta o fuxico gospel, a gente dizer o nome do povo, né? Eu não vou falar o nome para não alimentar a rede do joio que às vezes está dentro da igreja, né? Jesus disse que tem o trigo e o joio, e o joio curte um fuxico, meu irmão, que é uma beleza. Aí eu não vou dizer o nome da santa nem qual é a igreja, mas ela foi me visitar. Aí chegando lá, eu todo inchado, prestes a começar a fazer cirurgia, começar a vaguear, ela olhou para minha cara e disse assim: irmão, como é que está a tua vida com Deus? Tu tem certeza que tu está bem com Deus? Eu olhei para a cara dela assim, eu disse: meu irmão, no dia que eu aceitei Jesus para cá, eu continuo caminhando, né? Agora a Bíblia diz assim, que aquele que não tem pecado faz de Deus mentiroso, que diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso. Perfeito eu não sou. Não, mas o que é que Deus quer que tu mude na tua vida para poder tu sair dessa situação? Meu irmão, nessa hora bem, eu dei uma respirada. Aí eu olhei para ela assim, eu disse: não, irmão, vamos fazer assim, tudo de Deus tem um propósito. E isso que eu estou passando é para dar um testemunho de vitória muito grande lá na frente, no nome de Jesus ser glorificado, eu vou ficar curado. Na hora que eu falei assim, eu vou ficar curado, ela botou a mão no meu ombro e disse assim: não gera expectativa, não. Eu olhei para a cara dela e digo: meu Deus, essa daí hoje ela veio com o dever de casa do inferno, você parece que tinha as questões que eu não estou podendo responder, porque eu falo na minha cara, porque misericórdia, uma pessoa crente visitar um doente que está naquela situação, e quando ela disse assim: não gera expectativa de que tu vai ficar bolando, porque eu vou te dizer uma coisa, e se não acontecer? Eu digo: meu irmão, me perdoa, até agora eu fiquei calado, mas esse sim não tem, porque no meu caso eu tenho fé, e fé é convicção das coisas que a gente espera, e eu estou esperando a minha cura, e eu vou dar esse testemunho, e o nome de Jesus será glorificado. Nessa hora, minha irmã, ela entendeu que ela podia parar de dar lugar para Satanás. Agora você imagina que essa pessoa, no círculo de fé entre Codó, São Luís, Maranhão e Piauí, é uma pessoa que era importante para mim.
E de repente ela saiu do lugar de uma pessoa querida. E eu tive que passar um tempo nos dias seguintes pedindo para Deus remover do meu coração toda a mágoa. Sabe por quê? Porque nós somos de carne e osso, gente. Perdoar não é fácil. Sabe por quê? Porque perdoar dói. E a dimensão que o Senhor quer que a gente entenda nessa noite, à luz dessa palavra bem aqui, quando a gente se depara com uma situação de cativeiro, de maldição, que requer uma libertação, meu amado, me desculpa, mas eu tenho que ser verdadeiro, porque eu vim pregar, não foi a minha palavra, foi a palavra de Deus. Ou você escolhe o perdão, ou você escolhe a vingança. Não existe caminho no meio. Ou você vai assumir uma posição de perdão e renunciar o que você acha que é o seu direito, ou você assume uma posição de vingança. Porque no mundo espiritual é como duas portas e não tem mais nenhuma outra. Ou você caminha pela porta do perdão, que o nome dele é Jesus, ou você caminha pela porta da vingança. Agora eu te falo uma coisa. Tem um versículo na Bíblia que diz, onde a voz de Deus fala assim, e vocês conhecem: minha é a vingança, diz o Senhor. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu conheço duas coisas, podem haver mais, mas eu conheço duas coisas que Deus não abre mão. Eu vou repetir, porque é muito sério o que eu estou falando. É algo que para o resto da eternidade, até Jesus voltar, nunca vai mudar. Tem duas coisas que Deus não abre mão. Deus não abre mão da glória dele. A glória é só dele. É por isso que a idolatria dói tanto no coração de Deus. Quando Deus vê aquelas pessoas na frente da imagem da Maria, do Francisco, do Buda, de quem quer que for. Porque a glória é de Deus. Ele não abre mão da glória dele. Mas a outra coisa que Deus também não quer que tirem da mão dele, sabe o que é? A vingança. Minha é a vingança, diz o Senhor. Aí você fica, meu Deus, o que quer dizer isso? Quer dizer, meu irmão, que Deus te chama a perdoar. E eu vou dizer isso para você entender de uma vez por todas nessa noite. Deus te chama a perdoar, não é porque Deus quer libertar quem te ofendeu. Quando Deus te chama a perdoar, o interesse de Deus nesse convite não é tanto naquele momento liberar quem te ofendeu. Quando Deus te chama a perdoar, Deus quer libertar você. Porque quando você resolve não perdoar, de alguma forma dentro do teu coração, você pretende se vingar. Você pretende fazer alguma coisa com as tuas próprias mãos. E no momento em que você decide fazer algo com as tuas próprias mãos, meu amado, sabe onde é que você está botando a mão? Naquilo que Deus quer operar. Porque se você fizer com as tuas mãos, você está fazendo uma coisa que a Bíblia diz que é justiça própria. E lá em Isaías o Senhor diz: olha, vossas justiças próprias são como um bando de roupa rasgada, fedida e suja na minha frente. E por que Deus fala isso? Deus fala isso porque nem eu e nem você, nós não temos capacidade de julgar completamente uma situação. Vou repetir para você entender. Nem eu nem você temos capacidade de julgar por completo uma situação. A prova está bem aqui na palavra. Eu pergunto para você: um jovem, uma criança, ofendeu Lameque. Levanta a mão quem concorda que Lameque estava certo porque a criança pisou no pé dele ou ofendeu ele, independente da tradução. Quem acha que isso aqui é motivo suficiente para Lameque matar uma criança? Nem nos tempos mais brutos medievais. Só porque no meio de uma discussão do desentendimento, o braço dele foi ferido, era motivo para matar? Só Deus sabe.
Só Deus sabe esse lado e o lado de lá. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios assim: toda a história contada por uma pessoa parece estar certa até que se escute a outra. E eu vou repetir de novo. Toda a história parece. É tão bonita a sabedoria de Provérbios, porque lá diz isso. Toda a história parece estar certa quando se escuta uma pessoa, até que se ouça a outra. Se tem outro lado da história, nós temos que ouvir. E além disso, só Deus sabe a história inteira. É por isso, meu irmão, que eu quero te dar aqui uma chave de vitória. É por isso que você olha assim às vezes e diz assim: poxa, o que fulano fez, ele merecia morrer. Quem pode determinar isso aí? Só o Senhor. Agora, uma coisa já veio na minha caminhada. Eu já vi pessoas liberarem o perdão e de repente a mão de aço da justiça de Deus veio e pá! Deu um tapa que ninguém esperava. Eu não sei se eu já contei aqui na igreja, mas eu quero contar, porque para mim esse é um dos exemplos mais lindos que eu já vi sobre perdão. Eu trabalhei com uma moça na época, onde essa moça, ela foi injustamente chamada a atenção. A chefe dela, do setor, fez um papel por escrito para prejudicar ela, para gerar um processo no trabalho para que ela fosse demitida. E foi só por ruindade da chefe, só o desejo da chefe de mostrar que era que mandava. Eu lembro que essa moça tinha uma amiga minha missionária de oração de passagem aqui de Codó, e essa moça, sem ser crente, ela disse assim: Lúcio, desculpe, eu ouvi te conversando que essa missionária está passando aqui, eu não sei te explicar porquê, me leva lá onde era, meu coração assim, se cheio de vontade dele ir lá. Digo, vamos. Quando chegou lá, a missionária olhou para ela, para resumir a história, falou um bocado de coisa da vida dela, porque a missionária era profetiza e disse assim: aguarde a justiça de Deus. Mesmo sem você ser crente, tem uma mulher que tocou na tua vida, fez o papel para te prejudicar, só de ruindade, mas Deus manda avisar, ela vai para o leito. E quem vai colocar ela no leito é o Senhor, porque o Senhor é Deus de justiça. E o que ela fez contigo não agradou ao Senhor. Eu, se eu fosse tu, mulher, eu entregava minha vida para Jesus hoje. Porque se Deus está tentando fazer justiça por ti, mesmo sem ainda tu ser crente, imagina como tua vida vai prosperar quando tu entregar tua vida para Jesus. Naquele dia, ela não quis entregar, ela disse assim: mas escuta essa promessa, Deus vai fazer justiça por ti. E quando ela fizer justiça, Deus fizer justiça por ti, essa mulher vai gemer em cima desse leito e ainda vai ter um falecimento na família. Meu irmão, guardei isso na caixinha, todo mundo seguiu sua vida. Um ano e meio depois eu estava na rua. Quando eu estou caminhando aqui, uma pessoa conhecida minha vai passando no carro. Eu estava começando a ficar doente, minha perna já estava fechada. O que tu tem? Eu digo isso. Aí eu pergunto assim: e cadê a tua irmã? Que a irmã dessa pessoa era a dita cuja que fez esse negócio. E eu lembro da história. Eu disse assim: ô meu irmão, se tu souber, a minha irmã está com câncer no fígado, em São Luís, internada no hospital, em cima de um leito, e nós, os irmãos, estamos nos revezando para cuidar dela, porque isso apareceu na oração do lado, e a gente está cuidando para ver se ela consegue viver por mais tempo. Agora eu vou te dizer, meu irmão, o sofrimento dela não é normal, porque tem uma hora que ela precisa tomar uma injeção na coxa, que quando o médico enfia essa injeção na coxa, ela grita que o hospital inteiro escuta. Eu fiquei: meu Deus. Isso foi mais ou menos no mês de setembro. Uns 3 meses depois, eu estava na diálise e uma pessoa chegou perto de mim e disse assim: tu está sabendo que fulano morreu? Chega aquilo ali me esfriou por dentro. E como é? Morreu e está sendo internado hoje. Eu baixei
minha cabeça, puxei o telefone e liguei para a moça que recebeu a profecia. Eu digo, filho, tu já aceitou Jesus? Além da noite, depois tu cuida, que a primeira parte da história eu já fiz. A moça já está sendo, a mulher já está sendo velada hoje, e hoje ela já está sendo enterrada. E ela disse, meu Deus, eu nunca pedi nada de ruim para ela. E todos os dias eu dizia, Deus, eu perdoo ela. Deus, eu perdoo ela. Eu mesmo não te peço para você não fazer nada. Você está entendendo o que foi o perdão entrou nessa história? Ela, mesmo que se arrepende, entendeu que ela precisava fazer o quê? Deixar nas mãos de Deus. Então, meu amado, minha amada, esse texto que nós lemos hoje tem um elemento que eu queria que você também prestasse atenção. Nós já estamos finalizando. Você já ouviu falar que Jesus disse que quando alguém erra, a gente precisa liberar perdão quantas vezes? Quem lembra? Pedro chegou para Jesus, está lá em Mateus capítulo 18, mas nós não vamos abrir não. Quero só que vocês lembrem. Pedro chega para Jesus e diz assim, mestre, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu tenho que liberar perdão? É 7 vezes, é? Aí que Jesus responde, 7 não. 70 vezes 7. E hoje você vai entender um dos motivos pelo qual Jesus falou 70 vezes 7. Você pensa que ali Jesus está te dando um limite para você perdoar 490 vezes alguém que errar com você? Primeiro que a gente não consegue, né? Nossa carne, só a graça de Deus para a gente perdoar 490 vezes. Mas, se você olhar bem aqui, no versículo 24, o Américo disse assim, 7 vezes Caim terá vingança. Mas o Américo, quantas vezes? 70 vezes 7. A primeira vez que esse número apareceu na Bíblia, foi um homem dizendo, quando tem uma maldição e uma situação de vingança, a vingança vai acontecer 70 vezes 7. E isso é uma fala da justiça, da lei, não da justiça da graça de Deus. Então lá no Antigo Testamento, alguém pela primeira vez dizia assim, se o assunto for vingança, é 70 vezes 7. Aí Jesus lá no Novo Testamento diz assim, epa, se o assunto for perdão, esquece vingança. Esquece vingança. Quando lembrar de 70 vezes 7, não é para se lembrar de vingança. Quando for lembrar de 70 vezes 7, é para lembrar de quê? Do perdão. E para finalizar, quero dizer para você, igreja, tem 4 dimensões que você precisa perdoar. E eu vou ser bem breve. Vamos botar aqui na mão comigo. Primeira dimensão, bota a mão aqui assim no seu peito e diz assim, preciso perdoar a mim mesmo. Tem gente que sua vida está travada porque você está preso no seu passado. Você fica vivendo uma novela dentro da sua mente. Se eu não tivesse feito aquela conta, minha vida não estava assim. Se eu não tivesse desistido daquilo, minha vida não estava assim. Meu irmão, o que importa é o dia de hoje. O seu passado, você tem que entregar ele todo dia na presença de Deus e passar a confiar que Deus tem uma nova história para você. A segunda dimensão, você tem que perdoar pessoas da tua família. As pessoas que têm mais capacidade de te gerar mágoa, de te gerar desejo de vingança, de te gerar uma ira, são as pessoas da tua família. Eu vou repetir de novo. Ninguém na face da terra é capaz de gerar mágoas tão profundas dentro de você como as pessoas da tua família. Homens normalmente guardam muita mágoa do pai. Há pessoas que guardam muita mágoa da mãe. Tem gente que guarda mágoa do seu irmão. Tem pessoas que guardam mágoa do filho. E eu digo para você, uma dessas pessoas que mora bem aqui na frente, na Rua Piauí, se ela te falar uma coisa, tu vai para casa e tu dorme em paz. Mas se um familiar teu te falar alguma coisa que te perturba, tu passa vários dias perturbado. Porque ninguém tem capacidade de te magoar mais do que os teus familiares. E por isso são pessoas que precisam de quê? Perdão.
E só para relembrar, perdão não é para quem merece, perdão é para quem precisa. Porque se a pessoa estiver certa, o perdão não serve para nada. Mas por isso o perdão é para quem precisa. Qual é a terceira dimensão que nós crentes temos que perdoar? Pessoas que estão aqui dentro da igreja. Igreja, bote uma coisa na sua cabeça. O jardim de infância de Jesus aqui vai repetir hoje. Repita comigo. Igreja é hospital. Igreja é hospital. Só que tem gente que pensa que igreja é o céu, que vai entrar aqui, vai conviver com os pastores, vai conviver com os irmãos, vai conviver com os colegas de ministério e não vai ter nada. Meu irmão, aí é que vai ter. Hoje mesmo, um certo grupo aí, que eu não vou dizer o nome, eu estava sorrindo porque a gente estava numa treta discussão. Eu falava uma coisa, a pessoa falava outra coisa, teve uma hora que eu disse assim: meu irmão, não pode deixar quieto isso aí, porque quando era que muito nós pisando, vamos parar. Mas não, agora que eu vou falar. Eu digo, meu Deus do céu. E nessa hora aí, meus amados, eu estava na máquina de hemodiálise, furado o coração, batendo a mil, meu Deus, o que eu estou fazendo? De ver tá abrindo esse grupo para ler isso aqui agora. Mas, meus amados, tudo terminou, eu creio em Deus em paz. Se precisar, eu peço perdão. Se precisar, eu sei que o irmão lá vai me pedir perdão também. E essas coisas acontecem, sabe por quê? Porque a gente nem sempre concorda. A gente nem sempre pensa do mesmo jeito. Mas isso não é motivo para você guardar no seu coração com água os pastores, nem a pastora Servada, que é a líder da intercessão, nem os obreiros da intercessão. Eu conheço gente que diz assim: não vou marcar comigo, porque nunca foram me visitar. A pergunta que eu te faço é: tu ligou e disse assim, estou precisando de visita? Porque Deus não vai revelar a necessidade de visita sempre não, meu irmão. Se tu tem um telefone, pode ligar. Ei, André da intercessão, casal, André e André, estamos precisando de uma visita. Alguém já ligou para vocês alguma vez, meus amados, e vocês deixaram de visitar? Não. Sabe por quê? Porque quando alguém abre a boca, a gente sabe que tem que falar do que é. Então, meus amados, aqui na igreja, perdoe as pessoas da igreja, libere, sabe por quê? Nós todos somos doentes, todos sem exceção. Porque a Bíblia diz que nós todos somos pecadores. Então nós temos um hospital onde tem doentes cuidando de outros doentes. E eu tenho uma coisa aqui para dizer, que aqui lembra que eu trabalhava com o prefeito anterior, e eu não estou com essa camisa do carro não, viu gente? O passado já passou. A camisa é amarela, mas aqui está escrito assim: eu falo de Jesus todo dia, tá bom? Não é isso que eu quero falar, pelo amor de Deus, não é por isso. Mas eu trabalhava com o prefeito anterior. E lá, na porta de casa, chegava uma irmã. Não tenho que dizer que ela aqui na igreja, eu estou falando de Codorna, falando do prefeito. Ela chegava para mim e dizia assim: ô irmão, me ajuda, eu quero falar com o prefeito, eu quero conseguir falar com o prefeito, eu preciso de um emprego, fulano prometeu, o vereador dela falou, Aí eu deixei ela falando. Quando ela terminou, pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo de Deus, eu senti o toque no meu coração. Eu olhei para aquela mulher e disse assim: irmã, quem é que você precisa perdoar, que você está segurando um ódio tão grande no teu coração, que todas as portas estão fechadas para você? Ela tomou um susto. Ela, como é? Eu disse: porque enquanto tu contava a história, eu senti o toque do Espírito Santo me dizendo que o que você está passando é porque você não perdoou uma pessoa, inclusive essa pessoa é da nossa igreja. Agora tu cuida, irmão, porque eu não sou de ter essas revelações toda hora, não. Aí ela vira e disse: é verdade ou não é? Ela baixou a cabeça e disse: é verdade. Eu odeio fulano de tal, porque fulano de tal fez isso, e fulano de tal fez aquilo, e ela não presta para ela estar onde ela está, e isso e aquilo, não sei o quê. Quando ela terminou de falar, eu disse assim: irmão, pelo amor de Jesus Cristo, presta atenção no que tu está falando. Tu acha que com esse ódio, esse rancor todinho dentro do teu coração, Deus vai permitir as portas se abrir para ti? É bíblico que ele diz que se a gente não perdoar os que nos ofendem, nós também não seremos perdoados. Está dentro do Pai Nosso. Perdoa, meu irmão. Sabe quantos anos ela passou? Mais de 2 anos. Que ela encontrava comigo e disse assim: não estou pronto ainda. Eu odeio. Eu não sei o quê. Aí quando foi um dia, na minha rádio que eu gosto muito bem, eu tive notícia que ela
procurou a pessoa, pediu perdão, e quando eu tive a notícia que nesse governo ela está trabalhando, eu levantei a mão para o alto e disse: Senhor, obrigado. Porque o mais importante não é o trabalho, o mais importante é a salvação da alma dela. Porque se ela tivesse morrido naquele dia em que ela declarava ódio pela outra pessoa, ela estava pretinha e queimada e sapecada no inferno. E isso nem se compara, porque a pior perda da existência de uma pessoa. Eu quero que você levante, meu irmão, minha irmã, nesse momento, nós vamos orar. Eu quero só pedir para você, nesse rápido momento de oração, eu quero pedir para você vir à frente. Você que se sentir tocado por essa palavra. Não tenha medo não de vir à frente. Se eu vou na frente, o povo vai saber que eu estou com raiva de alguém. Não, eu preguei que você tem que ser perdoado. Então, qualquer coisa, se alguém te perguntar e tu diz assim: não, meu irmão, o pregador não falou que eu tinha que me perdoar, eu fui lá na frente e ninguém para me perdoar. Agora deixa que os assuntos da minha vida não pertencem a rede de Chico Costa. Vem aqui à frente, porque nós temos uma equipe de obreiros, de ministradores, de intercessores, que estão prontos a ministrar sobre você o óleo santo do Senhor. E eu creio que nessa noite enfermidades vão cair por terra,